No silêncio da noite, você já se perguntou: Deus realmente me ouve? Billy Graham revela o segredo de uma oração poderosa conforme as palavras de Jesus. Você já sentiu que a escuridão da noite amplifica suas dúvidas, que o peso das preocupações sufoca sua alma e rouba sua esperança? Hoje, Deus quer reacender a chama da sua fé, guiando-o a um encontro transformador com Ele através da oração. Um segredo que pode mudar sua vida para sempre. Prepare seu coração, porque esta mensagem revelará como as promessas de Deus e a prática da oração podem trazer paz, força e um propósito renovado à sua jornada espiritual. Olá a todos os meus irmãos e irmãs. Esta mensagem é para você um convite para recordar o poder transformador da oração. A oração nos conecta com Deus, nos lembra que Ele nunca nos abandona e que sua fidelidade dura para sempre. Vamos explorar juntos as profundas ensinanças das Escrituras, descobrindo como a oração fortalece nossa fé e como o amor de Deus nos sustenta em qualquer circunstância. Fique comigo até o final, pois esta mensagem tem o poder de renovar sua esperança e aprofundar sua relação com Deus. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer transformar sua oração e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras. Fique até o final. Tenho uma surpresa para você. Se você está pronto para abrir seu coração e ouvir a palavra de Deus, talvez incline a cabeça e comece a se dirigir a Ele em oração. Mas, no fundo, surge uma inquietação. Estou orando da maneira correta? Deus realmente me ouve? Ou pior, estou fazendo algo que impede minha oração? A oração, essa prática sagrada que realizamos diariamente, pode parecer simples, mas Jesus nos deixou instruções claras sobre como nos comunicarmos com Deus. Ele nos alerta sobre erros que podem transformar nossa oração em um ato vazio, sem autenticidade ou poder. Nesta mensagem, exploraremos as ensinanças de Jesus e mergulharemos no verdadeiro propósito de nos aproximarmos de Deus em oração. Como está escrito em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Hoje, entenderemos o significado dessas palavras de Jesus e como elas podem transformar completamente nossa vida de oração. À medida que avançamos, você descobrirá como alcançar uma intimidade com Deus que talvez nunca tenha experimentado antes. Convido você a refletir por um momento o que significa para você falar com Deus. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Ao fazê-lo, não apenas participa, mas também ajuda a espalhar esta mensagem para aqueles que buscam força espiritual. Se este conteúdo tocar seu coração, dê um like e inscreva-se no canal. Seu apoio ajuda mais pessoas a descobrirem a verdade sobre a oração. O ato de orar, como Jesus nos ensinou, não deve ser um ritual mecânico ou uma exibição para ganhar a aprovação dos outros. Jesus disse em Mateus 6, versículo 5, E quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Naquela época, como hoje,
Muitas pessoas caíam na armadilha de orar por aparência, buscando impressionar os outros. No entanto, Jesus nos lembra que esse tipo de oração carece de profundidade e sinceridade. Ele nos encoraja a orar em secreto, afastando-nos das distrações e focando apenas em nossa relação com o Pai. Essa intimidade é essencial para uma oração eficaz. Jesus nos ofereceu uma guia concreta sobre como orar ao dizer em Mateus 6, versículo 9: Pai nosso que estás nos céus. Essas palavras, parte da oração conhecida como Pai Nosso, não são apenas frases bonitas, mas um convite para aprofundar nossa relação com Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, versículos 9 a 13. Cada frase dessa oração contém uma mensagem profunda sobre como nos aproximarmos de Deus com humildade, fé e confiança total em Sua vontade. Jesus nos ensina que a oração deve começar com adoração e reconhecimento da santidade de Deus. Dizer Pai Nosso não é apenas repetir uma fórmula, é afirmar nossa identidade como filhos de um Deus amoroso que deseja o melhor para nós. A mensagem de Jesus sobre a oração vai além das palavras. Ele nos convida a refletir sobre nossas motivações ao orar. Nosso propósito é conectar-nos autenticamente com Deus, ou apenas cumprir uma tradição. A verdadeira oração, segundo Jesus, nasce de um coração sincero, agradecido e humilde, que busca estar em comunhão com seu Criador. Como está escrito novamente em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Com essas palavras, Jesus nos chama a aprofundar nossa relação com Deus, buscando no íntimo e afastando-nos do barulho que nos rodeia. Hoje, mais do que nunca, essas ensinanças ressoam como um convite para redescobrir o verdadeiro poder da oração. A oração em secreto é um convite para experimentar um encontro íntimo e pessoal com Deus. Nesse espaço onde não há público, onde estamos a sós com Ele, podemos nos despojar de toda máscara e abrir nosso coração de maneira autêntica. Gostou da mensagem? Comente amém. E clique no like para espalhar essa palavra. Não perca o final, algo incrível te espera. Deus, que conhece tudo o que carregamos dentro de nós, vê nossas lutas, dúvidas e anseios mais profundos. Não há necessidade de esconder nada, pois Ele já conhece cada canto do nosso ser. Ao entrar em um lugar privado e fechar a porta, deixamos para trás as distrações e preocupações do mundo exterior. Entregamo-nos completamente à sua presença. Quando Jesus diz que o Pai nos recompensará, não fala necessariamente de bens materiais ou respostas imediatas. A recompensa mais valiosa é a paz que experimentamos ao estar com Ele, o consolo que nos enche e a força que encontramos para enfrentar os desafios. Cada oração sincera
transforma nossa relação com Deus e também muda nosso interior, levando-nos a um estado de confiança e tranquilidade. Hoje quero encorajá-lo a refletir nas palavras de Jesus e assumir um compromisso pessoal. Dedique tempo à oração autêntica, deixando de lado as aparências e distrações. Se você está disposto a buscar a Deus em secreto, escreva nos comentários esta frase como um pacto consigo mesmo. A oração sincera é o caminho para o coração de Deus. Ao fazer isso, você estará reafirmando sua decisão de buscar a Deus de maneira genuína, confiando que Ele o ouvirá e responderá. Deus não busca perfeição em nossas palavras, mas a verdade que habita em nosso coração. Quando nos aproximamos dele com uma oração honesta e profunda, encontramos a paz que tanto precisamos. Como está escrito em Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essas palavras de Jesus nos ensinam a priorizar uma conexão genuína com Deus, uma que não dependa da opinião dos outros. No tempo de Jesus, como agora, havia quem orasse em público para ser visto. Mas Jesus nos convida a algo diferente. Buscar um lugar privado, fechar a porta e orar em secreto é um ato de confiança e humildade. Ali, na intimidade, podemos ser nós mesmos, sem temor ou reservas. Não precisamos mostrar nossa espiritualidade a ninguém, nem impressionar com palavras eloquentes. Deus escuta com atenção as orações que nascem de um coração sincero. Nesse espaço privado, podemos deixar de lado as expectativas e julgamentos externos. Apresentamo-nos como somos, com nossas cargas, desejos e temores. Quando Jesus nos diz que o Pai que vê em secreto nos recompensará, Ele nos lembra que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos. A recompensa nem sempre é tangível ou imediata. Às vezes, é uma paz indizível, uma força renovada ou a certeza de que Deus está perto. O ato de fechar a porta tem um significado simbólico profundo. É apartar-nos de tudo que nos distrai para focar apenas em nossa relação com Deus. É um chamado para desconectar-se do barulho externo e entrar em um espaço de comunhão pura, onde só existimos Ele e nós. Nesse silêncio, podemos ouvir sua voz, receber seu consolo e orientação. A oração privada nos ensina a depender completamente de Deus. Nesse tipo de oração, não buscamos a aprovação dos outros, mas confiamos que Deus, que vê o mais profundo do nosso ser, ouvirá nossas palavras. É um ato de fé e humildade que demonstra que nossa relação com Ele não precisa da validação de ninguém. Jesus nos mostra que o poder da oração não está em palavras grandiosas ou gestos externos, mas na sinceridade com que nos dirigimos a Deus. Quando oramos em secreto, mostramos que nossa relação com Ele é o mais importante. Essa autenticidade é o que comove o coração de Deus e faz com que nossas orações sejam ouvidas e respondidas. Quero convidá-lo a considerar a relevância de buscar momentos de oração genuína e pessoal em sua vida diária. Quantas vezes você se afastou do barulho e das distrações para se aproximar de Deus
em silêncio, com frequência, no ritmo acelerado de nossas vidas, esquecemos o quão transformador pode ser um instante de quietude com o Pai que nos ouve com amor incondicional. Te animo a reservar hoje mesmo um momento para encontrar esse lugar íntimo, onde possa abrir seu coração a Deus. Deixe para trás suas preocupações, feche a porta e fale com Deus desde o mais profundo do seu ser. Conte a Ele tudo o que sente e compartilhe seus anseios, seus temores e confie que Ele está atento a cada palavra. Como um lembrete desse compromisso, com uma oração autêntica, escreva nos comentários: Deus recompensa aqueles que o buscam em secreto. Ao fazê-lo, você reafirma sua fé em que Ele vê o que fazemos no íntimo e ouve nossas súplicas sinceras. Este ato não apenas fortalece sua relação com Deus, mas também pode inspirar outros a buscar uma conexão mais próxima com Ele. Lembre-se, a oração não se trata de quão eloquentes ou longas sejam suas palavras, mas da sinceridade do seu coração. Quando você se aproxima de Deus em secreto, experimentará uma paz e uma força que só Ele pode conceder. Essa é a oração que comove o coração de Deus, aquela que nasce em um lugar afastado das distrações e mergulha profundamente em seu amor e graça, como disse Jesus: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10. Essas palavras nos ensinam que a humildade é um pilar fundamental em nossa relação com Deus. Jesus não nos deu apenas uma frase para recitar, mas nos mostrou uma atitude de entrega total à sabedoria e aos planos superiores do Pai. A humildade não implica abandonar nossas necessidades, mas reconhecer que a vontade de Deus é perfeita. Dizer, faça-se a tua vontade, é uma expressão de fé e entrega. Reconhecemos que não temos controle absoluto sobre nossas vidas, mas confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós. Quer se conectar com Deus de verdade? Deixe nos comentários, inscreva-se e ative o sininho. O final do vídeo vai te surpreender. Mesmo quando não entendemos plenamente, Jesus viveu essa verdade no Getsemane, quando orou em Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração nos revela o exemplo perfeito de humildade em meio à angústia. Mesmo sendo filho de Deus, Jesus mostrou completa submissão ao plano divino. Ele nos ensina que a verdadeira paz e propósito se encontram em aceitar a vontade de Deus, mesmo que não seja fácil. Nós também enfrentamos momentos em que desejamos que as coisas aconteçam à nossa maneira. Mas Jesus nos convida a orar com um coração disposto, confiando que Deus tem um plano perfeito. Ao dizer, faça-se a tua vontade, demonstramos nossa fé em sua sabedoria e reconhecemos que seus caminhos são superiores aos nossos. A humildade na oração é um ato de fé profunda. Significa confiar em Deus não apenas nos momentos de alegria, mas também nos de incerteza e dificuldade. É fácil orar quando tudo está bem, mas nossa fé é testada quando enfrentamos desafios e o caminho não está claro. Nessas horas, Deus busca em nós
um coração humilde, disposto a depender de sua guia e força. A humildade abre nossos ouvidos para ouvir a direção de Deus. Muitas vezes, nosso orgulho ou autossuficiência nos impedem de confiar completamente nele. No entanto, Jesus nos lembra que a verdadeira paz chega quando entregamos nossas vidas e planos ao cuidado de Deus. Essa atitude transforma nossa perspectiva. Os problemas deixam de ser obstáculos intransponíveis e se tornam oportunidades para crescer espiritualmente. Embora nem sempre compreendamos o que acontece, sabemos que tudo coopera conforme sua vontade perfeita. Hoje, quero convidá-lo a refletir sobre essas ensinanças de Jesus. Faça uma pausa em sua rotina e ore com humildade, deixando de lado seus próprios desejos para permitir que Deus dirija seus passos. A humildade é uma virtude poderosa que nos aproxima de Deus e nos enche de sua paz. Escreva nos comentários esta frase para afirmar sua decisão. Senhor, confio no teu plano perfeito para minha vida. Ao fazê-lo, você declara sua disposição de se submeter à vontade divina com o coração cheio de humildade e confiança. Este simples ato de fé pode marcar o início de uma mudança profunda em sua vida espiritual. Lembre-se, o que Deus deseja não são palavras rebuscadas ou atos superficiais, mas um coração sincero que confia plenamente nele. Ao orar com humildade, permitimos que sua paz e amor preencham nosso ser. Começamos a viver com um propósito divino. Na próxima vez que elevar suas súplicas, lembre-se das palavras de Jesus e deposite em Deus seus sonhos, preocupações e anseios. Confie que Ele tem o controle e deixe que sua vontade prevaleça. Assim, você experimentará uma paz que transcende todo entendimento humano. Como está escrito em Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Este versículo nos ensina que a oração deve ser constante e persistente. Jesus nos exorta a pedir com confiança, buscar com entusiasmo e bater com insistência, sabendo que Deus responde àqueles que o buscam com sinceridade. A oração não é um ato ocasional, mas uma prática diária que fortalece nossa conexão com o Criador. Por meio dela, encontramos consolo, guia e respostas, ainda que cheguem no tempo perfeito que só Deus conhece. A perseverança na oração é uma expressão de fé e confiança no poder de Deus. Embora, às vezes, desejemos respostas imediatas, devemos lembrar que os tempos de Deus são perfeitos. Persistir na oração nos ensina a depender completamente dele, a crer que sua resposta chegará no momento e da maneira adequados. Esse hábito constante é uma forma de dizer: Senhor, confio em ti no teu plano e nos teus tempos perfeitos. Jesus usou parábolas para ilustrar a importância de perseverar na oração. Uma delas é a parábola do amigo persistente, narrada no Evangelho de Lucas. Um homem visita seu amigo à meia-noite para pedir pão, pois tem um visitante inesperado. No início, o amigo hesita em se levantar, mas pela insistência do homem, acaba cedendo. Como está escrito em Lucas 11, versículo 8. Eu vos digo que, embora não se levante para dar-lhe, por ser seu amigo, por causa da sua importunação, se levantará
e lhe dará tudo que precisar. Com essa parábola, Jesus nos ensina que a persistência na oração não é egoísta, mas uma demonstração de fé e compromisso. Antes de tudo, comente "Quero aprender a orar" e inscreva-se no canal. Assista até o fim para um momento que vai tocar seu coração. Deus vê nossa dedicação e nossa busca constante por sua ajuda. Assim, como o amigo persistente, devemos acudir a Deus com confiança, certos de que nossas orações são ouvidas. Cada oração fortalece nossa relação com Ele e nos aproxima de seu amor e propósito. A oração persistente também molda nosso caráter. Ela nos ensina paciência e nos ajuda a desenvolver uma fé mais sólida. É um testemunho de que desejamos viver uma vida guiada por Deus em comunhão e dependência dele. Se você chegou até aqui, é evidente que busca fortalecer sua relação com Deus e viver uma vida cheia de propósito e fé. Convido você a deixar um comentário como um compromisso pessoal, uma afirmação de fé. Estou decidido a caminhar com Deus todos os dias da minha vida. Ao refletir sobre a importância da oração persistente, lembramos que nossa comunicação com Deus não se trata apenas de receber respostas imediatas. Trata-se de confiar que Ele, com sua infinita sabedoria e amor, responde segundo sua vontade perfeita. A constância na oração nos ajuda a compreender melhor os planos de Deus e a ver nossas situações desde sua perspectiva. Por meio de uma vida de oração perseverante, nosso coração se transforma, nossa visão muda e recebemos a força necessária. Jesus ilustrou essa verdade com a parábola da viúva insistente que não cessava de pedir justiça a um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Por sua persistência, o juiz finalmente cedeu. Jesus conclui em Lucas 18, versículo 7, "E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam, dia e noite." Com essa parábola, Jesus nos assegura que Deus ouve seus filhos, especialmente aqueles que clamam com perseverança e fé. A persistência na oração não apenas reflete nossa confiança em Deus, mas também nos fortalece espiritualmente. À medida que enfrentamos provações ou incertezas, é a oração constante que nos mantém firmes e nos dá esperança. Ela nos lembra que nunca estamos sós. Deus caminha conosco em cada passo, sendo nosso refúgio nas tempestades da vida. Na disciplina de orar, sem cessar, aprendemos a depender plenamente dele, descansando em sua presença. Confiamos em seu controle absoluto sobre nossas vidas. Hoje convido você a fazer da oração persistente uma parte essencial de sua vida. Não importa quão grandes ou pequenos sejam os desafios que enfrenta, aproxime-se de Deus com um coração cheio de fé e esperança. Persevere em suas súplicas e deposite sua confiança nele. Você verá como sua paz e amor transformam sua vida de maneiras inimagináveis. Deus é fiel e responde àqueles que o buscam com sinceridade e constância. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." A gratidão ocupa um lugar central em nossa relação com Deus. Através da vida,
e das ensinanças de Jesus, vemos quão importante é nos aproximarmos do Pai com um coração agradecido. Independentemente das circunstâncias, ao expressar a gratidão, reconhecemos que tudo o que temos vem dele. Reafirmamos nossa confiança em sua bondade e propósito. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse chamado não é uma sugestão, mas uma afirmação de que Deus deseja que vivamos em gratidão constante. Ser agradecido não depende dos eventos que vivemos. É uma postura de fé e confiança que reflete nossa comunhão com Deus. Quando agradecemos, declaramos: confio em Ti, Senhor, na Tua bondade e nos planos que tens para a minha vida. A gratidão é um ato de fé que nos une profundamente ao coração de Deus. Jesus praticou a gratidão de maneira constante, mesmo em situações aparentemente impossíveis. Um dos exemplos mais poderosos é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Diante de uma multidão de 500 pessoas e com recursos mínimos, Jesus não se lamentou nem mostrou dúvidas. Em vez disso, como está escrito em Mateus 14, versículo 19, tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, deu graças, partiu-os e deu aos discípulos para que os distribuíssem. Esse relato nos ensina que, em vez de focarmos no que nos falta, devemos agradecer pelo que temos, por menor que pareça. A gratidão abre as portas para a provisão divina. Reconhecer a bondade de Deus em nossa vida muda nosso coração, nos permite experimentar paz e alegria, mesmo em meio às dificuldades. A gratidão nos leva a lembrar que Deus sempre está trabalhando a nosso favor, mesmo nos momentos mais escuros. Muitas vezes, enfrentamos situações que não compreendemos. Em nossa humanidade, caímos no desânimo ou na queixa, mas Jesus nos mostrou que, mesmo em meio aos desafios, sempre há razões para agradecer. Através de um coração agradecido, Deus nos permite perceber sua presença em cada detalhe. Isso nos fortalece para seguir adiante com fé e confiança nele. Na rotina diária, quantas vezes paramos para agradecer a Deus pelas coisas mais simples? Nossas preocupações e desejos muitas vezes nos cegam e não percebemos as bênçãos que nos rodeiam. Focamo-nos no que nos falta ou no que aspiramos, mas esquecemos de valorar o que já temos. Cultivar uma atitude de gratidão transforma nossa perspectiva. Começamos a dar graças pelo ar que respiramos, pelo calor do sol, pela companhia dos nossos entes queridos. Agradecemos por cada dificuldade que fortalece nossa fé e por cada oportunidade que nos permite crescer espiritualmente. Reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus e que sua mão está por trás de cada bênção. A gratidão também revela um coração humilde. Ao agradecer a Deus, reconhecemos que não somos autossuficientes, que tudo o que temos é um presente de sua graça. Esse ato de humildade converte nossas orações em momentos de adoração genuína. Deixamos de orar com ansiedade, pedindo coisas desesperadamente. Se esta mensagem falar com você, deixe um like e comente. Deus é fiel para inspirar outros. Fique até o final, há algo especial te esperando. Começamos a celebrar e agradecer
pelo que Deus já fez em nossa vida. Isso nos dá uma paz profunda, a certeza de que estamos nas mãos amorosas de um Pai que nos cuida. A gratidão também nos ajuda a enfrentar as provações com fé. Quando agradecemos, em meio às adversidades, declaramos nossa confiança na bondade e fidelidade de Deus. Esse agradecimento fortalece nosso espírito, renova nossa paz e nos ensina a confiar mais plenamente em seu plano perfeito. Ao aceitar as situações presentes com gratidão, entendemos que, embora nem sempre compreendamos os motivos, Deus está no controle. Sua vontade é sempre para nosso bem. Jesus nos ensinou que a gratidão é uma maneira de nos aproximarmos do Pai, de reconhecer sua bondade e de experimentar uma paz que transcende o terreno. Cada vez que agradecemos nossa fé, cresce nossa alegria, se aprofunda e nosso desejo de viver, conforme seu propósito, se renova. Por isso, quero animá-lo a praticar a gratidão como parte essencial de sua vida espiritual. Dê graças por cada bênção, por cada desafio que o forma, por cada novo dia que Deus lhe concede. Ao agradecer, nossos corações se abrem ao amor e à paz que só Ele pode oferecer. Assim, começamos a perceber sua mão em cada passo que damos, cuidando, guiando e provendo para nós. Ele conhece nossas necessidades e nos ama além do que podemos imaginar. A gratidão transforma nossas orações em um ato de comunhão profunda com Deus. Ela enche nossa vida com sua paz e graça. Como está escrito em Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Jesus também nos ensinou a viver com confiança total em Deus. Ele nos mostrou que, ao nos entregarmos ao Pai, não temos motivos para temer ou nos preocupar. Deus está sempre ao nosso lado e conhece nossas necessidades. A oração é o meio que Deus nos deu para expressar nossas inquietudes e encontrar em sua presença uma paz que o mundo não pode oferecer. Como disse Paulo em Filipenses 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Paulo nos exorta a trocar o temor por uma fé sincera. Em vez de nos preocuparmos com o que não podemos controlar, somos convidados a nos aproximarmos de Deus em oração, com um coração agradecido, confiando em sua soberania. Quando apresentamos nossas petições a Deus, demonstramos confiança em sua bondade e em seu poder para nos dar paz. Jesus reforçou essa ensinança no Sermão da Montanha. Ele nos lembrou que a paz que buscamos não se encontra em acumular riquezas ou controlar cada aspecto da vida, mas em deixar nossas cargas nas mãos do Pai Celestial. Como está escrito em Mateus 6, versículo 26, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não valeis vós muito mais do que elas. Com essa imagem, Jesus nos lembra que Deus cuida de cada detalhe de sua criação. Nós, sendo seus filhos, temos um valor imensamente maior aos seus olhos.
Se Deus cuida das aves e veste os lírios do campo, como não cuidará de nós? Essa ensinança nos convida a confiar sem reservas na bondade e no cuidado de Deus. Reconhecemos que Ele tem um propósito para nossas vidas e que Sua vontade é sempre perfeita. A oração se torna o ato de deixar nossas preocupações aos pés de Deus, permitindo que Ele inunde nosso ser com sua paz. Embora nem sempre obtenhamos respostas imediatas, ao orar, encontramos algo mais profundo, a segurança de que Deus está presente. Ele nos ouve e age a nosso favor, mesmo quando não percebemos sua obra. A oração nos ajuda a soltar as ansiedades e descansar na certeza de que Deus sabe o que é melhor para nós. No dia a dia, é fácil cair na armadilha da preocupação e do estresse, especialmente em momentos difíceis ou de incerteza. No entanto, Jesus nos mostra que a fé em Deus nos liberta dessa carga, concedendo-nos uma paz verdadeira e duradoura. Orar é o caminho para essa serenidade, pois ao abrir nosso coração a Deus, recebemos seu consolo e guia. Jesus viveu essa entrega total ao Pai, mesmo nos momentos mais escuros. No Getsêmani, antes de enfrentar a cruz, ele expressou seu medo e angústia, mas orou com fé inabalável, como está escrito em Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus nos ensina que confiar em Deus não significa estar isento de sofrimento, mas encontrar paz em saber que estamos em suas mãos. Cada vez que nos aproximamos de Deus em oração, fortalecemos nossa fé e renovamos nossa confiança em seu propósito. A oração nos lembra que nunca estamos sós. Deus sempre nos ouve e trabalha para nosso bem, mesmo que não o vejamos claramente. Ao apresentar nossas preocupações a Deus, descansamos em seu amor e permitimos que sua paz nos fortaleça. Jesus também nos ensina que a paz de Deus não depende das circunstâncias externas, mas de uma relação profunda e confiada com Ele. Quando oramos, mergulhamos nessa paz divina e encontramos consolo em sua presença. Essa paz que excede todo o entendimento é um presente de Deus que nos permite viver com esperança e alegria. Se hoje você enfrenta um desafio, algo que o preocupa ou causa temor, lembre-se das palavras de Jesus e do conselho de Paulo. Não permita que a ansiedade o domine. Aproxime-se de Deus com fé e entrega. Deixe suas cargas em suas mãos e permita que sua paz transforme seu coração. A paz que Deus oferece não depende das circunstâncias que nos rodeiam. É uma paz única que só Ele pode dar, que nos sustenta e guia. Na próxima vez que se sentir sobrecarregado pelo temor ou preocupação, busque refúgio na oração. Deus está sempre perto, pronto para ouvir seus pedidos e enchê-lo com seu amor e paz. Ele conhece suas necessidades, seus temores e anseios, e promete estar com você em cada passo do caminho. Confie nele, entregue suas preocupações e experimentará como sua paz renova sua alma. Como está escrito em Mateus 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem.
Uma das lições mais profundas que Jesus nos deixou na oração é a importância do perdão. Ao incluir o perdão no Pai Nosso, ele nos mostra que não podemos nos aproximar plenamente de Deus sem examinar nosso coração. Jesus nos convida a orar. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Com essas palavras, ele estabelece que o perdão é um pilar essencial em nossa vida de fé e em nossa relação com Deus. A primeira ensinança é pedir a Deus que nos perdoe. A segunda é estender esse mesmo perdão àqueles que nos feriram. Ambas são inseparáveis, pois só quando perdoamos sinceramente aos outros, nosso coração se abre para receber o perdão divino. A falta de perdão se torna um obstáculo que nos impede de experimentar a liberdade e a paz que Deus deseja para nós. Jesus enfatizou repetidamente a necessidade de perdoar. No Evangelho de Mateus, Pedro perguntou em Mateus 18, versículo 21, Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão que pecar contra mim? A resposta de Jesus transcende as expectativas humanas. Em Mateus 18, versículo 22, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Com essas palavras, Jesus não estabelece um limite quantitativo, mas ilustra a natureza ilimitada do perdão. Ele nos ensina que o perdão não é opcional, mas um mandato essencial para viver em comunhão com Deus e conosco mesmos. Quando nos aproximamos de Deus pedindo perdão, reconhecemos nossa fragilidade e necessidade de sua misericórdia. Esse ato de humildade nos leva a aceitar nossa humanidade e falhas, abrindo nosso coração à graça restauradora de Deus. Ao pedir perdão, expressamos nosso desejo de viver conforme sua vontade, aproximando-nos dele. Mas Jesus nos lembra que não basta receber o perdão de Deus, também devemos estendê-lo aos outros. Reter rancor endurece o coração e debilita nossa relação com Deus. O ato de perdoar aqueles que nos feriram liberta nosso espírito e nos permite refletir o amor divino em nossas vidas. É um ato de fé e obediência, uma manifestação tangível da graça que recebemos na cruz. Jesus nos deixou um exemplo supremo de perdão. Na cruz, em meio ao sofrimento, ele orou em Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras revelam a profundidade de seu amor e compaixão, mesmo diante da injustiça. Perdoar nem sempre é fácil. As feridas podem ser profundas e difíceis de curar. No entanto, Jesus nos chama a perdoar não porque os outros mereçam, mas porque o perdão nos liberta. Esse ato de deixar o ressentimento e abrir-se ao amor de Deus permite que nossas feridas sejam curadas. Ao incluir o perdão em nossa vida de oração, permitimos que Deus transforme nossa visão. Ele nos ajuda a ver os outros com compaixão e a compreender que todos dependemos de sua graça. Quando perdoamos, não apenas restauramos relações humanas, mas também fortalecemos nossa conexão espiritual com Deus. O perdão nos alivia do peso do rancor, cura nossas feridas e nos enche da paz que só Deus pode proporcionar. É um compromisso de fé, um reflexo dos princípios que Jesus nos ensinou e um passo para uma vida plena
e em paz. Na cotidianidade, enfrentamos inúmeras ocasiões em que precisamos perdoar ou pedir perdão. Talvez tenhamos sido feridos por alguém próximo ou, sem perceber, causado dor. A oração nos oferece a oportunidade de refletir sobre essas experiências e pedir a Deus a força para perdoar e ser perdoados. Através do perdão, nossa relação com Deus se renova e encontramos a liberdade e paz que nascem de viver em sua graça. Na próxima vez que orar, lembre-se das palavras de Jesus. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Reflita sobre as pessoas que precisa perdoar ou as situações que ainda causam dor. Apresente-as a Deus. Peça força para perdoar de coração e permita que sua paz inunde sua vida. O perdão é uma chave para a liberdade. Ao praticá-lo, deixamos que o amor de Deus flua através de nós. Deus deseja que vivamos livres de ressentimentos, em harmonia, confiando em seu amor e justiça. Não importa quão grande seja o desafio, quando entregamos nossas feridas a Deus, experimentamos uma paz que transforma nosso ser. Jesus também nos deixou uma promessa em Marcos 11, versículo 24. Por isso vos digo, tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim. Com essas palavras, ele nos lembra que a fé é o coração de nossas petições. Deus, como um Pai amoroso, ouve nossas orações com atenção e responde conforme sua vontade perfeita. Jesus nos ensina que devemos nos aproximar de Deus com uma fé inabalável e confiança plena de que Ele está atento às nossas súplicas. No entanto, a fé não é apenas um sentimento passageiro, é uma decisão firme do coração de crer no poder e amor de Deus para intervir em nossas vidas de maneira perfeita. Crer na eficácia da oração não significa que sempre receberemos exatamente o que pedimos. Significa confiar que Deus nos proporcionará o que realmente precisamos e o que fortalecerá nossa relação com Ele. É essencial que nossas petições estejam alinhadas com sua vontade, pois Deus, que conhece o futuro, tem planos que transcendem nossa compreensão. Ter fé em Deus implica aceitar que sua vontade pode diferir de nossos desejos. Jesus exemplificou isso no Getsemane, quando orou em Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nessas palavras, Jesus nos mostra que a humildade e a entrega à vontade de Deus são essenciais. Aceitar que os planos de Deus são melhores nos permite viver com confiança profunda. A oração feita com fé, humildade e entrega nos ajuda a fortalecer nossa conexão com Deus. Ao nos aproximarmos dele com nossas petições, declaramos nossa confiança em seu poder. Reconhecemos que nossas vidas estão sob seu cuidado. Há momentos em que sentimos que a resposta de Deus demora ou parece não chegar. Nessas horas, é importante lembrar que o tempo de Deus é perfeito. Ele obra em nossa vida, mesmo que não percebamos imediatamente. A espera na oração é uma oportunidade para aprofundar nossa fé. Aprendemos a confiar em seu plano, que sempre busca nosso bem-estar. Embora nem sempre compreendamos,
seus caminhos, podemos descansar na certeza de que tudo o que Ele faz é para nosso bem. Se você sente o desejo de fortalecer sua confiança em Deus, animo-o a expressar sua fé, deixando um comentário: confio que Deus responderá minhas petições em seu tempo perfeito. Ao escrever essas palavras, você reafirma sua confiança em seu amor e sabedoria. A gratidão também deve acompanhar nossas orações. Reconhecer e agradecer pelas bênçãos que Deus já nos deu transforma nossa atitude, nos permite nos aproximarmos dele com o espírito de paz e alegria. Essa prática de agradecimento constante nos lembra de sua fidelidade e amor incondicional. Cada vez que nos dirigimos a Deus em oração, devemos levar um coração agradecido. Recordamos sua bondade no passado e confiamos que Ele continuará agindo em nossas vidas. Jesus enfatizou que quando pedimos em oração, devemos fazê-lo com a segurança de que nosso Pai Celestial ouve cada palavra. Sua resposta será a melhor, embora nem sempre coincida com nossas expectativas. Essa certeza não elimina as dificuldades da vida, mas nos dá uma paz inabalável. Sabemos que Deus tem o controle. Através da oração de petição, reconhecemos nossa dependência dele. Entregamos nossas preocupações com a confiança de que ele cuida de nós. A oração nos ensina a abandonar nossas próprias expectativas e confiar nos caminhos superiores de Deus. Se você tem orado por algo específico e sente que a resposta não chegou, lembre-se, Deus não está ausente. Seu amor é tão grande que jamais o deixará ou desamparará. Mesmo nos momentos de espera, Ele está trabalhando em sua vida, fortalecendo-o e preparando-o para receber sua resposta. A oração de petição é um ato de fé e uma oportunidade para aprofundar nossa relação com Deus. Nos lembra que nunca estamos sós, que Deus sempre nos ouve e que seu amor e sabedoria estão agindo a nosso favor. Com cada oração, fortalecemos nossa conexão com Ele e aprendemos a depender mais de sua guia. Peça com fé, deposite sua confiança na resposta de Deus e permita que sua paz inunde seu coração enquanto espera em seu tempo perfeito. Como está escrito em Mateus 17, versículo 20. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. A fé é um componente essencial em nossa vida espiritual e uma ensinança poderosa sobre a importância de crer, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. A fé é o fundamento que nos sustenta, nos enche de esperança e nos permite olhar além do visível. É a segurança de que Deus é fiel, cumpre suas promessas e seu amor por nós é eterno. No Evangelho de Mateus, Jesus declara em Mateus 17, versículo 20: Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Com essas palavras, Jesus nos ensina que não precisamos de uma fé gigantesca, mas de uma fé verdadeira, mesmo pequena, como uma semente de mostarda. Essa fé pode experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas. Essa ensinança nos convida a reconhecer que, embora nossas forças sejam limitadas, o poder de Deus não tem limites. Quando oramos com fé,
Entregamos nossas preocupações a Deus, confiando que Ele tem o controle de cada situação. A fé nos permite permanecer firmes em meio às provações. Na vida diária, todos enfrentamos desafios que podem nos levar ao desânimo ou à fraqueza. Mas Jesus nos chama a perseverar e a lembrar que Deus está sempre conosco, disposto a nos sustentar. A fé não significa que os problemas desaparecerão, mas que temos a segurança de que Deus caminha ao nosso lado. Na oração, a fé é o vínculo que nos conecta profundamente com Deus. Cada vez que oramos com fé, demonstramos nossa confiança em Sua vontade e amor. É uma declaração de nosso desejo de viver segundo Suas ensinanças e de nossa abertura para receber Sua paz. A fé na oração nos permite dizer: Senhor, confio em Ti, nos Teus planos e no Teu amor por mim. Essa confiança, mesmo que pequena, como um grão de mostarda, tem o poder de mover montanhas. Ela transforma nossas vidas e nos aproxima mais de Deus. Um exemplo extraordinário de fé na Bíblia é o de Abraão, que confiou nas promessas de Deus, mesmo sem entender como se cumpririam. Por sua fé, Abraão foi considerado justo. Como está escrito em Romanos 4, versículo 18. Ele creu, ainda que contra testemunho em esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Esse relato nos ensina que a fé não consiste em compreender os planos de Deus, mas em crer que Ele é fiel. Deus não nos exige que tenhamos todas as respostas. Ele apenas pede que confiemos em seu poder e amor. A fé também nos ajuda a recordar as promessas de Deus e a manter nossa esperança nele. Através da oração, renovamos nossa confiança em sua fidelidade, sabendo que Ele nunca nos abandonará. Se hoje você enfrenta dúvidas ou temor, lembre-se das palavras de Jesus. Você não precisa de uma fé perfeita. Uma fé genuína, mesmo pequena, é suficiente para ver seu poder em sua vida. Deus compreende suas lutas e está disposto a fortalecê-lo e guiá-lo em cada passo. Quando entregamos nossa fé a Deus, Ele a multiplica e nos dá a força que precisamos. A fé nos permite olhar além das dificuldades e confiar que Deus tem o controle. Ao orar com fé, declaramos que cremos em sua bondade, fidelidade e amor infinito. Embora sua fé seja pequena, ofereça-a a Deus e confie que Ele a fortalecerá. A fé não implica ausência de dúvidas, mas reconhecer que Deus é maior que qualquer dúvida ou temor. Ao confiar nele, permitimos que Ele haja em nossa vida e nos conceda sua paz. Nunca esqueça, uma fé pequena, colocada nas mãos de um Deus grande, pode gerar mudanças extraordinárias. Deus sempre cumpre suas promessas e, ao orar com fé, nos aproximamos mais de seu amor e paz. Como está escrito em Salmos 25, versículo 4. Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor. A oração não é apenas um meio para apresentar nossas necessidades ou expressar gratidão, mas também um canal para buscar a guia e direção de Deus. Jesus nos ensinou que, através da oração, podemos abrir nosso coração e receber a sabedoria divina para tomar decisões corretas. Quando oramos, dizemos: Senhor, guia-me, ensina-me a caminhar no caminho certo
Esse anseio sincero de nos deixarmos conduzir por Deus reflete humildade e confiança em seus caminhos superiores. O rei Davi demonstrou esse desejo profundo de aprender de Deus em muitos de seus salmos. No Salmo 25, versículos 4 e 5, Davi escreve: Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Davi entendia que para viver plenamente e encontrar paz verdadeira, precisava depender da guia divina. Esse é um espírito que devemos cultivar em nossas orações, à disposição para ouvir a voz de Deus. Na sabedoria infinita de Deus, Ele conhece o melhor caminho para cada um de nós. Através da oração, podemos pedir que Ele revele sua vontade e nos acompanhe em nossas decisões. Jesus também destacou a importância de buscar a direção de Deus em nossas vidas. No Getsêmani, enfrentando o peso de seu sacrifício, Jesus se submeteu completamente à vontade do Pai, como está escrito em Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essas palavras são uma lição poderosa. A verdadeira fé e obediência consistem em confiar nos planos de Deus, mesmo que impliquem sacrifícios ou caminhos difíceis. A oração não é só falar, mas ouvir e aceitar que os planos de Deus são para nosso bem. Quando deixamos que a vontade de Deus nos guie, ela nos leva ao propósito que Ele preparou para nós. Jesus, ao aceitar sua missão com sacrifício e entrega, nos deixou um exemplo que podemos aplicar em nossa vida diária. Em nossas orações, podemos pedir que Deus nos mostre o caminho certo e nos fortaleça para viver conforme seus princípios. Ao abrir nosso coração à sua direção, reconhecemos que precisamos de sua sabedoria para caminhar em retidão. No dia a dia, todos enfrentamos situações que requerem discernimento e direção. Orar, pedindo a guia de Deus, mostra nossa humildade e disposição para aprender dele. Assim como um filho busca o conselho de seu pai terreno, podemos acudir ao Pai Celestial em oração para receber sua orientação. O profeta Jeremias nos lembra que a correção de Deus é um ato de amor e cuidado. Jeremias orou em Jeremias 10, versículo 24. Corrige-me, Senhor, mas com justiça, não com tua ira, para que não me reduzas a nada. Essas palavras refletem um coração disposto a aceitar a correção divina, reconhecendo que ela é para nosso crescimento e bem-estar. A correção de Deus não é castigo, mas uma oportunidade para sermos transformados e vivermos em maior comunhão com Ele. Através da oração, podemos pedir que Deus nos mostre as áreas de nossa vida que precisam de mudança. Isso requer humildade e fé, confiando que sua correção é sempre para nosso benefício. Quando aceitamos sua correção, permitimos que seu amor e sabedoria hajam em nós, ajudando-nos a crescer espiritualmente. Jesus nos ensinou que a oração é um espaço de comunhão com Deus, onde não apenas expressamos petições, mas ouvimos sua voz. Cada vez que oramos com sinceridade e humildade, temos a oportunidade de nos alinharmos com a vontade divina.
Deus nos fala através de sua palavra, sua paz e seu Espírito. É um privilégio poder nos aproximarmos dele em oração, confiar-lhe nossas preocupações e receber sua guia. Ao orar, abrimos nosso coração para que Deus nos transforme. Ele nos mostra como viver em paz e enche nossa vida com seu amor. Na próxima oração, lembre-se das palavras do salmista: "Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor." Peçamos a Deus que nos mostre a senda a seguir, nos conceda sabedoria para obedecê-lo e nos ajude a aceitar sua guia em todo momento. Ao fazê-lo, veremos como sua paz e amor nos moldam e nos conduzem ao propósito que ele designou para nós. Deus anseia que vivamos na serenidade que só sua paz pode oferecer. A oração, quando surge de um coração sincero, nos abre para receber seu amor e sabedoria. Ela fortalece nossa relação com ele e nos ajuda a crescer espiritualmente. Ao buscar sua direção e aceitar sua correção, sua sabedoria transforma nosso ser. Jesus nos ensinou que a oração não é apenas um ato pessoal, mas uma prática que nos une como comunidade. No Evangelho de Mateus, lemos em Mateus 18, versículo 20: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles." Essas palavras nos dão uma promessa poderosa. A presença de Jesus se manifesta de forma especial quando oramos juntos. Quando nos reunimos em seu nome, ele está presente ouvindo nossas petições e fortalecendo nossa fé. A oração em comunidade nos conecta não apenas com Deus, mas também entre nós. É um espaço para nos apoiarmos mutuamente, compartilhar nossas cargas e nos elevarmos em oração uns pelos outros. A Bíblia nos oferece numerosos exemplos da força da oração comunitária. No livro de Atos, os primeiros cristãos se reuniam frequentemente para orar juntos. Como está escrito em Atos 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse trecho ilustra que a oração em comunidade fortalece nossa fé e nos edifica como corpo de Cristo. Ao orarmos juntos, compartilhamos lutas e alegrias, fortalecendo nossa relação com Deus e uns com os outros. Jesus também enfatizou o poder especial da oração comunitária quando está alinhada com a vontade de Deus e realizada em unidade. Ele nos assegura em Mateus 18, versículo 19. "Em verdade vos digo que se 2 de vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus." Essas palavras refletem a importância da fé compartilhada e do amor mútuo que nos une como seguidores de Cristo. A oração em comunidade é um ato de intercessão e solidariedade. É uma oportunidade para apoiar os outros em suas necessidades, levar suas cargas e mostrar o amor de Deus de forma tangível. Nos lembra que não estamos sós em nossa jornada espiritual. Se você sente o desejo de unir-se em oração com outros, animo-o a escrever nos comentários: "Creio no poder da oração em comunidade e me comprometo a orar por meus irmãos na fé." Ao fazê-lo, você reafirma sua intenção de ser parte de uma comunidade espiritual, apoiando os outros através da oração. A oração conjunta nos ensina a importância da humildade, reconhecendo que precisamos de nossos irmãos na fé.
Ela nos convida a ouvir as necessidades dos outros, ser compassivos e refletir o amor de Deus em nossas ações e palavras. A oração coletiva não é apenas um momento para experimentar a bênção de Deus, mas também para sentir seu amor e paz. Ao nos reunirmos em unidade, equipamo-nos para enfrentar desafios com fé e esperança. Deus nos criou para vivermos em comunhão, apoiando-nos mutuamente e orando uns pelos outros. Praticar a oração em comunidade e viver de acordo com sua vontade permite que seu amor flua através de nós, fortalecendo nossa vida espiritual em Cristo. Somos uma família e juntos podemos alcançar grandes coisas para sua glória. Como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orai sem cessar. A perseverança na oração é uma das lições mais profundas deixadas por Jesus. Ele nos ensinou que a oração não é um ato ocasional, mas um hábito contínuo, uma peça essencial de nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo reforçou essa ensinança ao exortar os crentes a manter uma comunhão permanente com Deus. Orar sem cessar nos anima a colocar a oração no centro de nossa relação com Ele. Jesus ilustrou essa verdade com a parábola da viúva persistente, que insistia em pedir justiça a um juiz que inicialmente se recusava a ajudá-la. Por fim, sua perseverança fez com que ele respondesse como está escrito em Lucas 18, versículos 7 e 8. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, será que os fará esperar. Essa parábola nos lembra que Deus ouve as orações daqueles que se aproximam com fé e constância. Embora às vezes pareça que a resposta demora, Jesus nos assegura que ela chegará no momento perfeito. Perseverar na oração é um ato de fé, uma declaração de confiança em Deus. Cada vez que oramos, nos aproximamos mais de Deus, buscamos sua guia e experimentamos seu consolo. Mesmo nos momentos de silêncio divino, a oração nos lembra que Deus está presente. Ele nos ouve e seu amor é imutável. Orar sem cessar não significa repetir palavras continuamente, mas manter uma atitude de comunhão constante com Deus. É confiar em sua presença e poder em cada momento da vida. Talvez você já tenha apresentado uma petição repetidamente a Deus e sinta que a resposta não chega. Nesses momentos, a perseverança na oração testa nossa fé, ensinando-nos a confiar em seu tempo perfeito. Embora a espera seja difícil, cada oração fortalece nossa relação com Ele, nos ajuda a crescer em paciência e fé. Jesus nos ensinou que a perseverança na oração nos prepara para receber sua resposta. Às vezes, Deus usa a espera para moldar nosso caráter e nos ensinar a depender dele. Nos dá uma compreensão mais profunda de Deus e sua vontade. Ao permanecermos firmes na oração, permitimos que Deus trabalhe em nosso coração. A perseverança também nos permite experimentar a paz de Deus antes mesmo de recebermos a resposta. Como Paulo escreve em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus
as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essas palavras revelam que a oração constante nos enche da paz de Deus. Essa paz transcende qualquer ansiedade ou inquietação. Ao confiar nossas cargas a Ele, permitimos que sua paz transforme nossa perspectiva. Cada oração renova nossa esperança nas promessas de Deus. Nos lembra que Ele sempre cumpre sua palavra e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Orar constantemente nos conecta com a essência de nossa fé e renova nossa esperança. Quero encorajá-lo a não desfalecer na oração. Apresente suas petições com um coração cheio de confiança e fé. A perseverança na oração não significa insistir como se Deus não ouvisse, mas demonstrar que cremos em sua fidelidade. Deus ouve cada palavra que sai de nossos lábios e promete responder de maneira que será sempre para nosso bem. Ao manter a oração como uma prática constante, fortalecemos nossa relação com Ele. Aprendemos a depender de sua vontade. Se você sente que a resposta está demorando, lembre-se das palavras de Jesus e de Paulo. Continue orando. Confie que Deus está agindo em sua vida e permita que sua paz inunde seu ser. Cada instante em sua presença nos aproxima mais dele, permitindo-nos viver em seu amor. Perseverar na oração é uma demonstração de fé. É uma forma de reafirmar que Deus é nosso refúgio e força. Deus nos chama a orar sem cessar, porque sabe que através da oração encontramos força e serenidade. Ao persistir nessa prática, permitimos que sua graça e amor nos guiem. Mesmo nos momentos mais difíceis, podemos estar seguros de que Deus ouve nossas súplicas. Ele trabalha a nosso favor, fortalecendo nossa comunhão com Ele. Como está escrito em Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus destacou que a humildade é essencial para uma oração autêntica e sincera. Devemos nos aproximar de Deus com um coração humilde, reconhecendo nossa completa dependência de seu amor e guia. A humildade nos permite reconhecer nossas limitações e exaltar a grandeza de Deus. Nos ajuda a abandonar o orgulho e nos aproxima dele com o espírito sincero e confiante. Tiago enfatizou a importância da humildade em Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essas palavras nos convidam a refletir cada vez que oramos. A humildade nos ensina a nos apresentarmos ante Deus como somos, sem pretensões ou máscaras de perfeição. Reconhecer nossas falhas e fraquezas abre a porta ao amor e à graça divina. A humildade transforma nossa oração, permitindo-nos experimentar a paz e a presença de Deus. Jesus ilustrou essa verdade com a parábola do fariseu e do publicano. 2 homens foram ao templo orar. O fariseu se vangloriava de suas obras, enquanto o publicano, consciente de seus erros, dizia com humildade, em Lucas 18, versículo 13:
Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus concluiu que o publicano foi justificado ante Deus. Essa ensinança mostra que a verdadeira oração brota de um coração humilde que reconhece sua necessidade de Deus. Ao orar com humildade, deixamos de lado a carga da perfeição e nos rendemos à sua graça. Deus não busca que tenhamos todas as respostas ou que sejamos autossuficientes. Ele deseja que nos aproximemos dele como somos, com nossas dúvidas, fraquezas e necessidades. Quando oramos com essa atitude, nossas súplicas se tornam uma fonte de paz e liberdade. Depositamos nossas preocupações em suas mãos e descansamos em seu amor. A humildade também nos ajuda a aceitar sua vontade, mesmo quando as respostas não coincidem com nossas expectativas. Ao confiar que seus planos são melhores, nos enchemos de serenidade. Além disso, a humildade nos convida a olhar os outros com empatia e compaixão. Ao lembrar que todos somos filhos de Deus e precisamos de sua graça, nossa oração se estende além de nossas próprias necessidades. Intercedemos pelos outros, pedindo por seu bem-estar e força. Esse enfoque nos afasta do egoísmo e nos lembra que fazemos parte de uma família na fé. Jesus, no Getsemane, nos mostrou como nos aproximarmos de Deus com o espírito de rendição. Em Lucas 22, versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração revela que a verdadeira humildade não implica suprimir emoções ou desejos, mas render nossa vontade aos propósitos de Deus. A humildade, ao orar, é um ato de fé e confiança, reconhecendo que Deus sabe o melhor para nossas vidas. Ao declararmos, Senhor, quero viver segundo a tua vontade, nos unimos mais estreitamente com Deus. Experimentamos a paz e a força que só Ele pode oferecer. Hoje, convido você a refletir sobre como a humildade pode transformar sua vida de oração. Quando oramos com humildade, admitimos nossa dependência de Deus, buscamos sua direção e confiamos em sua graça infinita. Essa atitude nos ajuda a ver nossa existência desde uma perspectiva mais profunda. Na próxima vez que orar, traga ao seu coração as palavras de Jesus. Aproxime-se do Pai com sinceridade e humildade, confiando que Ele ouve suas orações. Sua graça é suficiente para cobrir cada necessidade que você enfrenta. A humildade transforma nossa relação com Deus, levando-nos a viver em paz e segurança. Deus deseja um coração que se aproxime dele com autenticidade e confiança. Com humildade, nos abrimos para receber seu amor, graça e presença, permitindo-nos viver guiados por sua sabedoria. Como está escrito em Hebreus 10, versículo 23, fiel é o que prometeu. A oração é um ato que reflete nossa confiança em Deus e em sua fidelidade inabalável. Quando elevamos nossas orações, nos aproximamos de um Deus que sempre cumpre suas promessas. As Escrituras estão repletas de promessas divinas que asseguram proteção, provisão, amor e salvação. Nossa fé nessas promessas é o fundamento de uma vida de oração. Ao lembrar que Deus sempre cumpre o que promete, encontramos força para enfrentar adversidades com confiança. A carta aos Hebreus
nos exorta, em Hebreus 10, versículo 23, retenhamos firmemente a esperança que professamos, porque fiel é o que prometeu. Essa mensagem nos convida a confiar nas promessas de Deus, essenciais para a nossa vida espiritual. Mesmo que as provações sejam avassaladoras, a fidelidade divina é nossa âncora. Jesus enfatizou as promessas de Deus e nos ensinou a orar com certeza, seguros de que nosso Pai Celestial nos conhece. No Sermão da Montanha, ele nos disse em Mateus 7, versículo 7, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa promessa sublinha a bondade e fidelidade de Deus, encorajando-nos a orar com fé. Cada vez que pedimos, buscamos ou batemos à porta de Deus, reafirmamos nossa fé em sua fidelidade. Sabemos que Ele nunca nos abandonará e que em seu tempo perfeito responderá às nossas orações. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que confiaram nas promessas divinas. Abraão é um modelo de fé inabalável. Deus lhe prometeu que seria pai de uma grande nação, apesar de ele e Sara serem idosos e sem filhos. Contra toda a lógica, Abraão creu em Deus e sua fé foi recompensada. Como está escrito em Romanos 4, versículo 18. Ele creu, ainda que contra a esperança, em esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. A história de Abraão nos ensina que Deus sempre cumpre sua palavra, mesmo que não compreendamos seu plano ou tempo. Assim como Abraão confiou, somos chamados a ter fé nas promessas de Deus. Confiar nas promessas divinas nos dá força para enfrentar desafios com esperança. A vida nos coloca diante de momentos de dor e incerteza, onde nossa fé pode vacilar. Mas ao recordar que Deus prometeu estar conosco, sempre encontramos a força para continuar. Ele nos assegura que sua paz estará conosco, que seu amor não falhará e que sua graça será suficiente. Como está escrito em 2 Coríntios 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essas palavras a Paulo são um lembrete de que a graça de Deus nos sustenta. Ao orarmos com confiança em suas promessas, encontramos paz e esperança mesmo em meio às adversidades. Embora nossas forças humanas sejam limitadas, o poder de Deus não tem limites. Seu amor por nós é eterno e incondicional. Na próxima vez que se aproximar de Deus em oração, lembre-se de suas promessas e confie em sua fidelidade. Não importa qual seja a sua situação, Ele está com você, guiando, cuidando e ouvindo cada palavra. Deus sempre cumpre o que promete, e seu amor por você é infinito. Ao confiar em suas promessas durante a oração, você experimentará uma paz e força que só Ele pode oferecer. Deus nos convida a viver com confiança e esperança, sabendo que Ele é fiel à sua palavra. Como está escrito em Efésios 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A mensagem sobre a oração inspirada nas ensinanças de Jesus e nas palavras de Billy Graham trouxe-me uma nova perspectiva sobre o poder transformador de falar com Deus. A oração
como apresentada, não é apenas um ritual ou uma prática religiosa mecânica, mas um encontro íntimo e genuíno com o Criador que deseja ouvir nosso coração e nos guiar em cada passo da vida. Ao ouvir as palavras de Jesus em Mateus 6,6, mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Senti uma chamada profunda para repensar minha própria abordagem à oração. Muitas vezes, na correria do dia a dia, oro de forma apressada, sem verdadeiramente me conectar com Deus. A mensagem me fez perceber que a oração deve ser um momento de vulnerabilidade, onde fecho a porta às distrações do mundo e abro meu coração a Deus com sinceridade e humildade. Esse convite para orar em secreto ressoou em mim como um lembrete de que Deus valoriza a autenticidade acima de tudo. Ele não busca palavras perfeitas ou gestos grandiosos, mas um coração que se entrega completamente a Ele, confiando em sua bondade e soberania. A ênfase de Jesus na humildade refletida na parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18:13 foi outro ponto que tocou profundamente meu coração. O publicano, com sua simples oração: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, mostrou que a verdadeira oração nasce de um reconhecimento humilde de nossas limitações e da necessidade da graça divina. Isso me levou a refletir sobre momentos em que meu orgulho ou autossuficiência me impediram de me aproximar de Deus com um coração verdadeiramente aberto. No contexto brasileiro, onde a fé é vibrante e expressiva, muitas vezes podemos cair na tentação de orar para impressionar os outros ou para cumprir uma expectativa social. A mensagem de Billy Graham, baseada nas palavras de Jesus, me desafiou a abandonar qualquer fachada e buscar uma conexão autêntica com Deus, onde eu possa ser eu mesmo, com todas as minhas falhas e fraquezas. Outro aspecto que me marcou profundamente foi a importância do perdão, como ensinado no Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. Mateus 6:12. No Brasil, onde as relações familiares e comunitárias são tão valorizadas, o rancor pode ser um obstáculo que nos separa não apenas das pessoas, mas também de Deus. Quantas vezes guardei mágoas, permitindo que elas pesassem em meu coração? A mensagem me fez perceber que o perdão é uma escolha libertadora, que reflete o amor de Deus e restaura nossa paz interior. Jesus, ao perdoar na cruz, com as palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34 nos deu o exemplo supremo de como o perdão transcende a dor. Isso me inspirou a olhar para situações em minha vida, onde preciso perdoar, seja a um amigo familiar ou até a mim mesmo, e a pedir a Deus a força para liberar essas amarras. A ideia de orar com fé, conforme Jesus ensinou em Marcos 11:24. Tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes e será assim. Também foi transformadora. No Brasil, onde enfrentamos desafios econômicos, sociais e pessoais, é fácil cair no desânimo ou na dúvida. A mensagem me lembrou
que a fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, Mateus 17:20, pode mover montanhas quando depositada em Deus. Isso me incentivou a orar com confiança, crendo que Deus ouve minhas súplicas e responde no seu tempo perfeito, mesmo que a resposta não seja exatamente o que eu esperava. A história de Abraão, que creu contra toda esperança. Romanos 4:18 me inspirou a perseverar na oração, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Essa fé me dá esperança para enfrentar as incertezas da vida, sabendo que Deus tem um plano maior. A gratidão destacada em 1 Tessalonicenses 5:8. Em tudo dai graças. Foi outro ponto que ressoou profundamente. No Brasil, onde celebramos a vida com alegria, muitas vezes esquecemos de agradecer pelas pequenas bênçãos diárias. A mensagem me desafiou a cultivar um coração agradecido, reconhecendo que cada novo dia, cada sorriso, cada oportunidade é um presente de Deus. Ao agradecer mesmo em meio às dificuldades, minha perspectiva muda. Começo a enxergar a mão de Deus em cada detalhe, o que me enche de paz e renovação espiritual. Essa prática de gratidão é algo que pretendo incorporar em minha rotina, começando cada dia com uma oração de agradecimento por tudo o que Deus já fez e continuará fazendo. A perseverança na oração, como Paulo exorta em 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Também me marcou. No ritmo acelerado da vida moderna, especialmente nas grandes cidades brasileiras, é fácil negligenciar a oração ou tratá-la como uma tarefa a ser cumprida. A parábola da viúva persistente, Lucas 18:7-8, me lembrou que Deus valoriza nossa constância. Ele não se cansa de nossas súplicas, mas as recebe com amor, respondendo no momento certo. Isso me incentivou a fazer da oração um hábito diário, um momento de conexão constante com Deus, mesmo em meio às demandas do trabalho da família e da vida social. Orar sem cessar é manter meu coração alinhado com Deus, confiando que Ele está presente em cada momento. A oração em comunidade, como Jesus prometeu em Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio deles. Também me tocou. No Brasil, onde a fé muitas vezes é vivida em comunidade, seja em igrejas, grupos de oração ou reuniões familiares, essa mensagem reforçou a importância de orarmos juntos. A união em oração fortalece nossa fé e nos conecta como irmãos em Cristo. Isso me inspirou a buscar mais momentos de oração com minha família e amigos, compartilhando cargas e celebrando bênçãos juntos. A ideia de que Jesus está presente quando nos reunimos em seu nome me dá um senso de propósito e comunhão. A busca pela direção divina, como Davi expressou no Salmo 25:4. Mostra-me os teus caminhos, ó Senhor. Foi outro aprendizado poderoso. Em um país como o Brasil, onde enfrentamos decisões complexas, desde questões financeiras até escolhas pessoais, a oração é um farol que ilumina nosso caminho. Jesus, no Getsemane, ao dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42, nos ensinou a confiar nos planos de Deus,
mesmo quando são diferentes dos nossos. Isso me desafiou a orar, pedindo sabedoria para tomar decisões, confiando que Deus me guiará, mesmo que o caminho seja incerto. Essa entrega me traz paz, pois sei que Deus conhece o melhor para minha vida. As promessas de Deus, como destacado em Hebreus 10:23, fiel é o que prometeu. São a base de nossa esperança. No Brasil, onde a fé é uma fonte de força para muitos, essa mensagem reforça que Deus nunca falha. Ele prometeu estar conosco, nos sustentar e responder às nossas orações. Essa certeza me dá coragem para enfrentar desafios, sabendo que Deus está ao meu lado. A oração me conecta com essas promessas, renovando minha confiança em seu amor e poder. Oração em segredo. Pretendo reservar um momento diário para orar em privado, fechando a porta às distrações e buscando uma conexão autêntica com Deus. Isso pode ser de manhã, antes de começar o dia, ou à noite refletindo sobre minhas ações. No contexto brasileiro, onde a espiritualidade é vibrante, esse hábito me ajudará a encontrar paz em meio ao caos da rotina. Humildade na oração. Vou me esforçar para orar com humildade, reconhecendo minhas limitações e confiando na graça de Deus. Isso significa abandonar o orgulho e admitir quando erro, pedindo perdão e buscando crescer espiritualmente. Em uma cultura que valoriza a expressão emocional, essa prática me permitirá ser mais autêntico em minha fé. Prática do perdão. Comprometo-me a perdoar aqueles que me feriram, seja em pequenas desavenças ou em situações mais profundas. No Brasil, onde as relações interpessoais são centrais, o perdão será uma forma de fortalecer laços familiares e comunitários, refletindo o amor de Cristo. Vou orar pedindo força para liberar rancores e encontrar paz. Gratidão. Diária. Vou começar cada dia listando pelo menos 3 coisas pelas quais sou grato, seja a saúde, a família, ou pequenas alegrias, como o sol brilhando, ou uma refeição compartilhada. Essa prática, tão alinhada com a alegria brasileira, transformará minha perspectiva e me ajudará a valorizar as bênçãos diárias. Perseverança na oração. Farei da oração um hábito constante, orando não apenas em momentos de necessidade, mas em todos os momentos do dia. Isso pode incluir breves orações de agradecimento ou pedidos de orientação durante o trabalho ou em decisões importantes. Essa constância me manterá conectado com Deus, mesmo na correria da vida urbana. Oração comunitária. Buscarei participar mais de momentos de oração em grupo, seja na igreja com amigos ou em família. No Brasil, onde a comunidade é essencial, essas reuniões fortalecerão minha fé e me permitirão apoiar outros em suas jornadas espirituais. Planejarei encontros regulares para orar juntos e compartilhar experiências. Busca pela direção divina. Antes de tomar decisões importantes como mudanças de carreira ou questões familiares, dedicarei tempo à oração, pedindo a Deus que me mostre o caminho certo. Essa prática me ajudará a tomar decisões com confiança, sabendo que estou alinhado com a vontade de Deus. Confiança nas promessas de Deus. Em momentos de dúvida ou dificuldade, lembrarei das promessas de Deus, como sua presença constante e seu amor incondicional.
Isso me dará força para enfrentar desafios, sejam financeiros, emocionais ou espirituais, com a certeza de que Deus está no controle. A mensagem sobre essa oração me ensinou que ela é mais do que palavras. É um estilo de vida que reflete fé, humildade, gratidão e confiança em Deus. No Brasil, onde a espiritualidade é uma parte vibrante da cultura, essas lições são especialmente relevantes. A oração me conecta com Deus e com minha comunidade, me ajuda a perdoar e a ser grato, e me guia em decisões importantes. Ela é um lembrete constante de que Deus está sempre presente, ouvindo e respondendo com amor. Ao aplicar essas lições, sinto-me mais próximo de Deus e mais preparado para viver uma vida plena de propósito e paz. Se esta mensagem sobre o poder da oração tocou o seu coração, quero convidá-lo a agir agora. Deixe um like para mostrar que você acredita na transformação que a oração pode trazer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e fé. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão que pode fortalecer sua caminhada espiritual. Nos comentários, escreva: quero orar com fé e transformar minha vida. Seu apoio ajuda a levar essa palavra a mais pessoas, espalhando o amor e a paz de Deus. Que você encontre força na oração e viva cada dia com a certeza de que Deus está ao seu lado. Amém.